Olá, a paz do Senhor. Tudo bem, irmãos? Estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu quero partilhar com vocês uma palavra que ela já foi partilhada no dia 7 de dezembro, na véspera da solenidade de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Campinas, num grupo de oração dos membros da Canção Nova. Eu fui convidado e estava lá. Para você achar toda essa pregação, como foi lá no grupo de oração, você procura no Facebook a página de Solange Andrade Costa Lima. Então, na página da Solange, que foi minha aluna na Escola da Fé, presencial, na comunidade Sagrada Família, foi lá, ela fez a escola, e então tá lá a pregação daquele dia, do dia 7 de dezembro de 2020, na página da Solange Andrade Costa Lima, tá bom? Então você pode ir lá também se inscrever no canal dela, porque é o grupo de oração de membros, da Canção Nova. É uma bênção a Canção Nova na nossa vida, Graças a Deus. Bom, então eu resolvi partilhar da mesma pregação aqui, porque eu não sou muito bom nessas coisas de internet. Eu não consegui salvar para colocar no YouTube, na nossa Escola da Fé do YouTube. Então, eu vou partilhar aqui a mesma palavra que foi partilhada lá, para que todos sejam abençoados com essa palavra, para que a sua vida seja abençoada também, tá bom? Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Estou na minha casa, Aqui você já vê o presépio ali atrás. Nós estamos pertinho do Natal, Comemorando essa primeira vinda de Jesus. Estamos aguardando a segunda vinda gloriosa, Graças a Deus, eu estou esperando desesperadamente a volta de Jesus, porque nós queremos esse mundo renovado, esse sistema corrupto, esses homens que não se convertem a Deus, e nós estamos orando muito pela conversão dos pobres pecadores. Não que nós também não sejamos pecadores, mas nós já abraçamos a fé. E nós sabemos que todos aqueles que abraçam a fé, o Espírito Santo faz uma obra de metanoia na nossa vida. Nós mudamos a nossa mentalidade, nos enchemos de luz, de glória, de paz. Então é este mundo que nós queremos, esse sistema, esse governo novo que será instaurado por Jesus aqui. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, virá sobre as nuvens, se sentará no trono aqui na terra e reinará com justiça. Então eu e você e todos os crentes, nós aguardamos ansiosamente por essa segunda vinda de Jesus. Mas estamos perto do Natal, comemorando a primeira vinda de Cristo, esse grandioso acontecimento. E a palavra hoje é sobre a Virgem Maria. E é claro que falando sobre a Virgem Maria, a gente fala de Jesus, porque Jesus é o centro de tudo, Tudo converge para Jesus, tudo circula em volta do grande Senhor Jesus, Rei do Universo, Rei das nossas vidas, dono da igreja. A nossa última pregação, nosso último estudo aqui foi sobre a igreja ser una, santa, católica e apostólica. Muito bacana isso, porque realmente o corpo de Cristo é um só, Então o corpo de Cristo e a igreja é a mesma coisa. Então a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo sendo um só, recebe o mesmo ensinamento, o mesmo Espírito Santo, o mesmo poder derramado, Então somos igreja, graças a Deus. Você e todos aqueles que professam fé em Jesus Cristo ressuscitar, encarnado, morto e ressuscitado, nosso Rei, nosso Senhor. Amém. Então, eu quero já te convidar para você pegar a palavra de Deus. Eu estou com a minha Bíblia da tradução da Ave Maria aqui. Aqui tem São Miguel na capa, Valei no São Miguel, não é mesmo? Então, eu quero abrir com você em Lucas capítulo 1, falando sobre a Virgem Maria. Vamos orar primeiro? Vamos, nós precisamos orar, temos que ser orantes, temos que ser perseverantes na nossa oração. Amém? Então fechemos os nossos olhos, invoquemos a Deus Todo-Poderoso que já está aqui conosco. O Senhor está no nosso meio, o Senhor já está conosco.
Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, porque vivemos na Tua presença. Nessa hora nos colocamos diante do Senhor para ouvir a Tua voz, para aprender com o Senhor o que o Senhor quer nos ensinar sobre a Virgem Maria, sobre o que esta grande mulher, essa única mulher, quer nos ensinar, essa única mulher criada por Ti para ser a mãe do Salvador e mãe da Igreja. Obrigado, Senhor, por ter criado, obrigado por ter edificado a vida da Virgem Maria, obrigado porque através da vida da Virgem Maria nós somos edificados, a Igreja é edificada. Muito obrigado, por isso eu peço que o Espírito Santo de Deus venha nessa hora sobre nós, sobre a nossa mente. Abençoa a nossa mente, abre a nossa mente para que compreendamos os mistérios da Sagrada Escritura, os mistérios do Reino de Deus. Senhor, muito obrigado. Nós te reconhecemos como o único e soberano Senhor das nossas vidas. Nos entregamos a Ti, nos rendemos aos Teus pés e te damos, Senhor, toda a adoração que Te é devida. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Senhor, a Ti todo o nosso louvor, a Ti todo o nosso amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Então, aqui em Lucas capítulo 1, nós vamos falar sobre o canto da Virgem Maria, a oração da Virgem Maria, o Magnífica. Então diz assim, mas eu quero ler um pouquinho antes com você. Olha o que o versículo 42 vem dizer. Porque antes da Virgem Maria cantar, dela profetizar, o Espírito Santo veio sobre Isabel, porque ela estava visitando sua prima Isabel. Lá na Escola da Fé, nas nossas aulas sobre Mariologia, nós nos aprofundamos sobre o encontro da Virgem Maria com Santa Isabel. Vá lá na aula, participe, aprenda mais. Mas então eu vou pegar nesses versículos antes o que Isabel profetizou quando viu a Virgem Maria, porque nós sabemos que Isabel já estava com a barriguinha bem saliente, grávida de João Batista, mas Nossa Senhora não, Jesus era um embrião ainda no seio da Virgem Maria, ela não sabia que a Virgem Maria estava grávida, a Virgem Maria sabia, por quê? Porque o mesmo anjo Gabriel que apareceu para Zacarias, esposo de Isabel, o mesmo Gabriel que apareceu para São José e o mesmo Gabriel que apareceu para Nossa Senhora, quando ele aparece para Nossa Senhora para anunciar que ela era a escolhida para ser mãe do Messias, do Messias prometido das Escrituras, ele conta para a Virgem Maria que Isabel estava grávida. Então, Nossa Senhora, a Virgem Maria, quando chega para visitar Isabel, para ajudá-la, ela já sabia que Isabel estava grávida, mas Isabel não sabia. Mas Isabel, naquela hora, ela fica cheia do Espírito Santo. É um encontro grandioso, porque o Espírito Santo se manifesta poderosamente sobre a vida de Isabel, e Isabel profetiza, Isso é maravilhoso. Então, aqui em Lucas, capítulo 1, no versículo 42, Isabel cheia do Espírito Santo, assim diz a Bíblia, exaltou em alta voz, Isabel profetizou, olhando, se encontrando com a Virgem Maria. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre, no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Nós sabemos que a palavra Senhor, Adonai, era só usada para Deus, só para Deus. E Isabel fala para a Virgem Maria, você é mãe do Adonai, do grande El Shaddai, você é mãe do meu Senhor, de Adonai. Sim, sabe, a mente humana, nossa, é muito pequena. Então, quando nós recebemos as revelações do mundo espiritual, às vezes a gente não entende direito. Então Isabel, no seu conhecimento como judia que era, sabia que existia um só Deus, mas ela sabia que no ventre de Maria estava o Filho de Deus, sabendo que ele era digno de ser adorado, glorificado e amado, tanto como Deus Pai.
E naquela manifestação espiritual, naquele poder do Espírito Santo, as duas, a Virgem Maria sabia que o Espírito Santo a tinha tomado por esposa, né? Isabel, sem entender muito direito, mas profetizando, adorando a Deus, disse: você é mãe de Deus. Você é mãe do meu Adonai, mãe do meu Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aí, o que aconteceu? A Virgem Maria, gente, ela foi visitada por Deus. Isso é um acontecimento único na história. Nunca mais a Virgem Maria existirá, porque ela já existe. Nunca mais a Virgem de Israel existirá, porque ela já existe. E ela é a Virgem Maria, né? Então, diante de toda essa grandeza, do cumprimento das profecias do Velho Testamento, que tanto falavam que o Messias viria, tanto quanto agora no Novo, o Novo diz para nós: Jesus voltará. Nós professamos, essa é a fé da igreja, a segunda vinda de Cristo. Gente, vai acontecer. Tem uns padres malucos, tem um pessoal maluco na igreja que fala que não, ele não vai voltar, ele já está no nosso meio. É claro que ele está no nosso meio. Está na Eucaristia, está quando 2 ou mais se reunirem. Ele está realmente, mas ele virá pessoalmente, a pessoa de Cristo ressuscitada, num corpo ressuscitado. Olha aquele quadro, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Né? Ele vem nos iluminar, e esse Cristo voltará em corpo, com o corpo glorioso que ele ressuscitou, e vai restaurar todas as coisas, como eu falei no começo do nosso estudo aqui, da nossa pregação. Então, diante de toda essa grandeza, dessa primeira vinda de Cristo, do que a Virgem Maria começou a compreender quem ela era. Ela não sabia, e ela foi descobrindo quem ela era, e a igreja também foi descobrindo quem era a Virgem Maria no decorrer dos séculos, no decorrer da história da igreja. Aí a Virgem Maria, também cheia do Espírito Santo, esposa do Espírito Santo, veja bem, filha de Deus Pai, porque ela é filha de Deus Pai. Deus que criou a Virgem Maria, filha de Deus Pai. Aí, esposa do Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre ela, é isso que a Bíblia fala, né? É isso que a Bíblia fala, o Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria. O arcanjo Gabriel disse: Maria, o Espírito virá sobre você, te tomará, e você engravidará. Então, o Espírito Santo a tomou por esposa. Então, a Virgem Maria, filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo, e gerando Jesus, e mãe de Deus Filho. Olha que é isso, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Diante disso que ela começou a viver, a vivenciar, né? Porque você também, eu e você temos que ter as nossas experiências pessoais com Deus. Neste caso foi a Virgem Maria, e aqui ela canta. Olha o que a Virgem Maria canta no versículo 46. E Maria disse, Maria cantou, e Maria profetizou. E Maria se expôs. Olha o que ela expôs. Minha alma glorifica ao Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Aleluia! Gente, a Virgem Maria começou a mostrar o interior, o coração dela. Vocês não tinham percebido isso? Olha, a Virgem Maria começa a expor a sua alma, o que havia no seu coração. Havia o quê? Glória ao Senhor, havia gratidão ao Senhor. Ela estava exultando de alegria. Deus, o Salvador, aquele que perdoaria pecados, estava sendo gerado no ventre dela. E ela começou a falar do seu amor por Deus, que a sua alma era cheia e glorificada, cheia do Espírito Santo. Ela amava a Deus de todo o seu coração, acima das forças da sua mente. Ela adorava a Deus acima do que ela podia entender ou não entender. Deus é Deus, em qualquer situação, porque ela havia sido rejeitada por José já. O arcanjo Gabriel ainda ia visitar José para trabalhar no coração de José, para que o Espírito Santo revelasse para ele que ela era esposa do Espírito Santo, que ela não havia traído com homem nenhum. Então, cheia de problemas mesmo, mas ela diz: a minha alma glorifica, o meu espírito exulta de alegria, não por causa das situações do mundo, não, mas porque eu estou em comunhão com Deus. Aleluia, aleluia. Então ela foi expondo o seu coração para nós, ela foi assim, nós fomos conhecendo o coração da Virgem Maria, de Nossa Senhora, aleluia. E ela continua, porque olhou para a sua pobre serva. Ele olhou, né, para esse meu coração humilde.
Um coração humilde. O que é um coração humilde? É um coração adorador. É um coração que coloca Deus acima de tudo. É um coração que quer que a vontade de Deus se faça plenamente acima de tudo. É um coração humilde. Peça esse coração humilde, aprenda com Nossa Senhora a ser humilde. Eu quero aprender, eu quero ser humilde também, né? E aí ela continua: porque olhou para a sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Quem não proclama a Virgem Maria como bem-aventurada? Como que o corpo místico de Cristo não vai proclamar que a Virgem Maria nos trouxe o Salvador? Ela é bem-aventurada. Ela é bem-aventurada. Por quê? Olha o que ela continua. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Olha que coisa linda. Ela começou a entender que o Messias, para ser o Salvador, ele precisava, ser gerado santamente de um santo sangue. O sangue do homem, o pecado estava no homem desde Adão, quando Adão e Eva pecaram. Então, uma mulher pecadora gera um homem pecador. Quando há o encontro do esperma pecador, do óvulo pecador, mais um pecador é gerado. No caso da Virgem Maria, como nós sabemos, ela é Imaculada Conceição. Deus criou a Virgem Maria. E olha, ele pode criar, viu? Porque ele criou céu e terra. Pelo poder da sua palavra, tudo foi criado do jeito que ele quis. Então, ele quis que a Virgem Maria tivesse um sangue santo, imaculado, sem pecado. Então, na concepção, quando a Virgem Maria foi concebida, Deus passa a sua mão e tira o pecado original, tira o pecado de Adão, dá a ela um sangue santo, constrói para si próprio um templo onde ele desceria. Porque o templo que Salomão havia construído havia sido destruído no exílio da Babilônia. Depois, no ano 70, 80, os romanos vieram e destruíram o templo que havia sido reconstruído. Então, construíram um templo de pedra e era destruído. Mas Deus construiu para si um templo onde ele desceria. Ele disse isso para Ageu, lá em Ageu. Disse, para Ageu, para Zorobabel, para os sacerdotes naquela profecia de Ageu. Ageu, você está vendo o templo destruído, porque a Babilônia tinha destruído. Mas eu te digo que eu reconstruirei esse templo e nele habitarei. Então Deus providenciou e criou um templo para si, um templo aonde ele desceria. O corpo da Virgem Maria era imaculado. Por causa dela? Não, por causa de Jesus, gente. Olha Jesus ali. Onde o Deus Todo-Poderoso, o Adonai, o Senhor desceria. Em qualquer ventre pecador? Não, ele preparou para si. Ele criou, porque ele pode, ele quis e ele fez. E ele constrói um templo para si. Na humilde Maria. Na pobreza de Maria, na humildade de Maria. Então ela diz, porque em mim realizou maravilhas aquele que é poderoso. Quem poderia fazer isso? Só Deus, né? Por isso me proclamarão bem-aventurada. Por isso me proclamarão bem-aventurada, né? Então, eu vou ler para vocês aqui uma coisa bem bacana, né? Que diz assim, vamos falar um pouquinho de história da igreja, né? Porque nós só estamos no ano 2020 e a nossa igreja não nasceu há 100, 200 anos, nasceu há 2020 anos. Então a igreja foi aprendendo a ser igreja. Então, São Tomás de Aquino, um doutor da igreja, né? Porque veja bem, até 1500 a gente só tinha uma igreja, né? E como até hoje, um corpo místico, né? Há os irmãos separados, mas somos uma só igreja. E São Tomás, lá no ano 1200 e pouco, ele é um doutor da igreja, através dele o Senhor foi ensinando a nós muita coisa. Mas antes dele também tem muito ensinamento. Daqui a pouquinho eu vou ler São Agostinho, que é do ano 400. Então nós temos muito ensinamento, muita riqueza. Mas São Tomás diz assim, a bem-aventurada Virgem Maria
pelo fato de ser mãe de Deus, olha só. Então a igreja não tinha dúvida sobre isso, né? A bem-aventurada Virgem Maria, pelo fato de ser mãe de Deus, tem uma espécie de dignidade infinita por causa do bem infinito que é Deus. Então, por causa de Jesus, ela foi criada dessa maneira, com uma dignidade infinita, gente. E aí ele continua: a cada um o Senhor dá a graça proporcionada à dignidade que o destina. Então, cada um de nós foi criado por Deus e temos um lugar na igreja. Eu tenho o meu lugar, você tem o seu. E a Virgem Maria também tem o lugar dela na igreja. Por isso que São Tomás começa a falar isso. A cada um o Senhor dá a graça proporcionada à dignidade que o destina. A Santíssima Virgem foi escolhida para ser mãe de Deus e, portanto, o Altíssimo capacitou-a certamente com a sua graça. Antes de ser mãe, foi Maria. Quer dizer, ela era Maria, né? Ela era Maria concebida sem pecado, a criada para tudo isso. Depois, quando ela aceita, quando ela dá o seu sim, ela se torna mãe de Deus. Por conseguinte, adornada de uma santidade tão perfeita que a pôs à altura dessa dignidade, né? Então, é muito maravilhoso isso, irmãos, quando nós começamos a aprender com a igreja a ser igreja, né? Então, nós não adoramos a Virgem, mas nós a honramos porque ela foi criada de uma forma, com uma dignidade infinita diante de um Deus infinitamente santo, que preparou para si uma morada. E ela começou a reconhecer isso, e Isabel começou a reconhecer isso. Você é mãe de Deus. Como é que pode isso? Não, mas você é mãe de Deus. Aleluia. Então, bem-aventurada, mais do que feliz, né? Então, e mais, porque todas as gerações me proclamarão bem-aventurada? Porque Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele não vai querer você só para Ele. Ele vai partilhar da sua santidade, partilhar da sua dignidade com todos os filhos da igreja. Olha que lindo isso, né? Porque quando um fruto da igreja é para todos, não é só para um, é para todos. E aqui continua, Maria continua, a Virgem Maria continua. E percebam bem, Tomás de Aquino não falava só Maria, a Santíssima Virgem, a Virgem de Israel, Nossa Senhora. Então, eu insisto nisso, as pessoas, os católicos, eles falam assim, Maria, como se fosse a Dona Maria ali, a minha vizinha. Não, ela é a Santíssima Virgem, ela é a Virgem de Israel. Então, quando se dirigir à Virgem Maria, com toda a dignidade, com todo o respeito, ela é a soberana rainha, né? E aí continua aqui. Olha só, sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Quer dizer, aqueles que temem o Senhor, a bênção corre gerações e gerações, sabia? Você está aí porque algum antepassado seu era de Jesus, entregou você, a descendência inteira, aos cuidados de Deus. Então as bênçãos, as misericórdias do Senhor nos alcançam de geração a geração. Aleluia, aleluia. E como diz o Monsenhor Jonas, nós somos a geração que vamos ver a segunda vinda de Jesus. Então essa misericórdia, essa bênção vai correndo de geração em geração. Então se você vê seu filho perdido, sua filha, reze, abençoe. Chame sobre ele a bênção de Deus, oração não fica sem resposta não. Enquanto essa pessoa não se converte, né? Porque você tem que rezar pela conversão dela. Fica na paciência, fica na humildade, fique em Deus, não se desespera, confia. Jesus, eu confio em vós, né? Então, aqui continua. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Deus foge dos corações soberbos. Sabe daquela gente que se acha bambambam, o melhor que todos, né? Deus foge dessas pessoas, mas ele se amolece todo diante do coração humilde. Aleluia! O Senhor não resiste aos humildes. Ele não resiste. Ele não resiste a nada que a Virgem Maria lhe peça, ou toda a história da igreja. Ele tem, sabe, seja humilde, peça, sabe, porque os humildes obedecem o Senhor, os humildes amam o Senhor, os humildes põem Deus na frente de tudo.
É uma pena quando eu vejo muitos amigos meus que eu amo, coloca tudo na frente da obra de Deus, né? Ah, agora eu preciso isso. Ah, agora eu preciso daquilo. Quando der tempo, eu faço as coisas de Deus. Quando der tempo, eu me dedico para as coisas de Deus. Eu vi amigos meus perderem tanto tempo, sabe, em tantas coisas do mundo, né? E a obra de Deus foi deixando, foi deixando, foi deixando. É uma pena. Então não faça isso. Ponha Deus em primeiro lugar. Primeiro a obra de Deus, depois as outras coisas. Com sabedoria, com discernimento, é claro. Você não vai largar teus filhos, teu marido, tua esposa. É tudo com discernimento, né? Mas há pessoas que abandonam por 1 mês, 2 meses, né? Ah, não, agora eu preciso fazer isso. Ah, agora aquilo é mais importante. E as coisas do mundo passam. Passou tanta coisa já, né? Entendeu? Tanta coisa, tanto tempo perdido, e a obra de Deus precisava, né? E muitos nessa pandemia se acovardaram. Muitos antes da pandemia também tinham que correr atrás de política, tinham que correr atrás de candidato, tinha que, sabe, foi deixando. Vamos fazer as coisas de Deus com mais relaxo. Deus é misericordioso. Não, Deus, ele é justo, né? O Senhor tem uma fraqueza pelos humildes, por aqueles que são como a Virgem Maria. Então coloque Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E aí continua assim. Ele saciou de bem os indigentes, verdade. Deus saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos, os soberbos. Os soberbos estão sempre infelizes, estão sempre correndo atrás de alguma coisa, né? Porque são soberbos como Lúcifer. Né, como Lúcifer. Tem gente que só prega se ganhar dinheiro. Tem gente que só toca se ganhar dinheiro. Tem gente que só dá aula na escola da fé e trabalha na escola da fé. Não aqui só na minha, de várias, né? Entendeu? Se rolar algum dinheiro. Senão não dá, né? Então, cuidado, sabe? Ame o Senhor. Ame o Senhor. Não precisa de dinheiro para dar catequese, para evangelizar, não. O Senhor é aquele que provê todas as coisas. Olha a nossa escola aqui, de graça. De graça. Você acha que preparar um estudo desse é fácil? Não, eu precisei estudar, preparar, gravar, botar no computador, postar. Eu amo você, por isso que eu estou aqui, viu? Né? Graças a Deus, eu e todo mundo da Escola da Fé, a gente ama você, por isso que a gente vai se dedicando e se dedicando a você, a igreja. Amém? Oh, glória! Como é bom poder amar concretamente, né? Então aqui continua, meu irmão. Diz assim: acolheu a Israel seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Bênçãos infinitas de Abraão e a sua posteridade para sempre, né? Então é isso é maravilhoso. E então, só recordando uma coisa, os dogmas da Virgem Maria, que nós precisamos saber. O que são dogmas? São verdades de fé reveladas por Deus. Nós não sabíamos, se eles não tivessem revelado, nós não sabíamos. Então, no mundo espiritual e na nossa igreja, tem 4 dogmas da Virgem Maria. Vamos lá. Se você fez as aulas de Mariologia, você vai lembrar. Mas se você não fez e ainda vai fazer, isso é para te recordar. Então, diz assim: o primeiro dogma, a virgindade perpétua da Virgem Maria. Desde o ano 100, nós temos Santo Inácio de Antioquia. Ele foi o 3º bispo da importante igreja, da importante comunidade de Antioquia. Antioquia foi fundada por São Pedro. Ele foi o 3º. Então ele recebeu coisas ali de São Pedro, que recebeu de Jesus e dos outros apóstolos, claro, né? Ensinamentos ricos. E Santo Inácio, nas suas cartas, né, ele diz assim, eu acho que foi na carta aos Herminenses, né, porque ele estava sendo levado para ser morto, porque era a época da perseguição, né, do Império Romano, no ano 100, mais ou menos. Aí ele diz assim, numa das cartas, ele fala sobre a virgindade, ele nos chama, numa dessas cartas, de católicos. Ele chama a igreja pela primeira vez de católica. Então esse mesmo Santo Inácio, nessa profundidade, né, depois Santo Agostinho confirma, confirma esse ensinamento, sempre a igreja confirmou esse ensinamento, que a Virgem Maria por que ela é chamada de Virgem Maria, a Virgem de Israel? Porque ela é virgem antes,
durante e após o parto. Luiz do céu, como que ela pode ser virgem durante o parto? Dá licença. Não sei, pergunta para Deus. Deus pode tudo, Deus faz o que Ele quer. E Ele revelou isso. A Virgem Maria é antes, durante e após. Olha as maravilhas que Deus operou na Virgem Maria. Maravilhas estupendas. O Deus Todo-Poderoso pode. Então esse é um dos dogmas da Virgem Maria. Ela é virgem antes, porque ela não teve relações com José, durante e após o parto. Após... E os irmãos de Jesus? Vamos estudar sobre isso? Seriamente, é melhor estudar, né? Só que não é aqui o estudo. Você tem lá em Mariologia, vai lá estudar que você vai ver. Ela é virgem antes, durante e após o parto. Outro dogma da Virgem Maria. A Virgem Maria é mãe de Deus. Como Isabel falou, de onde vinha essa honra de vir a minha mãe, a mãe do meu Senhor? Né? Então nós temos todo ensinamento, porque Jesus, ele é todo Deus e todo homem, ele não é metade Deus e metade homem, né? Isso é ensinamento, outro é um dogma cristológico, a igreja sempre acreditou nisso. Jesus não é uma mistura confusa, ele é todo Deus e todo homem. Então a Virgem Maria é mãe de Deus, porque Deus é um só. Jesus é um só, um Deus encarnado, um só, né? Então mãe de Deus. Isso desde o ano 400, viu? É dogma na nossa igreja, a Theotokos, a grande Theotokos, né? A Partenos seria em grego, né? Mas a Theotokos, a mãe de Deus, né? Theotokos, Deus, Tokos, mãe de Deus. Então desde o ano 400, hein? A igreja sempre acreditou que a Virgem Maria era mãe de Deus. Depois o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, que ela foi concebida sem o pecado original porque queria gerar Jesus, né, o Salvador do mundo, o sangue queria nos redimir, o sangue santo de Jesus, herdou da Virgem Maria, porque o sangue de Jesus era o sangue da Virgem Maria, ela que gerou ele. Então o sangue de Jesus, o sangue da Virgem, ela era concebida sem pecado, porque ela gerou o Cordeiro de Deus, né, sem defeito, para salvar e curar a humanidade ferida pelo pecado. E depois um outro dogma sobre a Assunção da Virgem Maria. Ela morre, ela é ressuscitada e sobe aos céus. Jesus é o primogênito dos mortos, ele ressuscita para nunca mais morrer. São Paulo fala, depois ele viria uma multidão de irmãos. A Virgem Maria foi porque ele quis, porque ele é Deus. E as testemunhas dizem, né, que viram a Virgem Maria ressuscitada e ser levada pelos anjos. Jesus, que é Deus, ele ascende ao céu, porque ele é Deus, ele sobe sozinho, com a sua força. A Virgem não. Os anjos, não sei se está dando para ver no meu presépio ali, ó, tá cheio de anjos. Os anjos a levam para o céu, depois que ele a ressuscita, né? Então, a Virgem Maria também é a igreja consumada na glória, porque o que aconteceu com ela ainda vai acontecer conosco. Ele só quis adiantar, né? É isso. Então, por que não está na Bíblia sobre a Assunção? A Bíblia não fala, porque a Bíblia é cristológica. A igreja decidiu, porque os livros aqui sagrados, quem que decidiu? Caiu do céu isso aqui? Não. A igreja decidiu os livros sagrados, né? Os que eram apócrifos e os sagrados, né? A igreja decidiu que a Bíblia seria cristológica, porque Cristo é o centro. Então aqui tudo sobre Jesus. Os outros assuntos, a Virgem Maria, os santos anjos, o credo, o sacramento, tudo à parte, né? Como nós temos os ensinamentos de muita coisa hoje, né? Sobre casamento, educação dos filhos, tudo à parte, né? Tudo é encontrado na Bíblia, né? Sobre os anjos, sobre a Virgem Maria, sobre o casamento, sobre a igreja, eclesiologia, tudo. Mas a Bíblia é só cristológica, né? E os doutores, como nós falamos de Santo Agostinho e outros doutores e doutoras e místicas da igreja foram nos dando ensinamento. Outra coisa que eu queria encerrar para falar para vocês é sobre a Virgem Maria ser porta do céu. É uma coisa muito bonita isso, né? Que é um ensinamento na igreja. E para falar a verdade, na minha época que eu fui da Igreja Batista, né? Por isso que eu amo tanto os nossos irmãos evangélicos, né? Os nossos irmãos protestantes, porque eu também o fui. E eu tenho amigos maravilhosos, eu tenho amigos pastores, padres, claro, né? Porque eu estou na Igreja Católica hoje. E isso eu aprendi com um amigo meu, pastor da Igreja Batista, e depois eu vi que o que ele me ensinava estava no ensinamento da doutrina da igreja, no decorrer dos séculos, né? Então aqui, Santo Agostinho,
que é do ano 400, imagina, ano 400, né? Ele já nos ensinava. Eu vou explicar para você por que a Virgem Maria é porta do céu. Já estou encerrando. Diz assim, Santo Agostinho. Deus me ele pondo palavras na boca da Virgem Maria, isso está nos ensinamentos de Santo Agostinho. Deus me constituiu porta do céu, um lugar de passagem para o Filho do Altíssimo. Por isso a ladainha que há na igreja a chama de porta do céu. Santo Anselmo também, um mestre na igreja, diz assim: Tu és, ó Virgem Maria, a porta celeste, pela qual passou o Emanuel, o Deus conosco. E Santo Anastácio, também outro mestre, né, de Antioquia, da mesma Antioquia de Santo Inácio. Então, Santo Anastácio, os nossos irmãos evangélicos não vão falar São Tomás, vai falar Tomás. Não vai falar Santo Agostinho, vão falar Agostinho, né? Então, Santo Anastácio, o Anastácio de Antioquia, chamava a Virgem Maria de porta do paraíso, pela qual se vai a incorrupção, né? Então, porta do céu, por quê, irmãos? Porque Jesus entrou legalmente aqui nesse planeta. Olha o presépio. Ele não veio aqui, ele não veio como ladrão, não entrou como de qualquer jeito. O demônio que é salteador de ladrão e arromba a porta e entra. Não, ele entrou legalmente aqui pela Virgem Maria, dizendo: eu sou o homem. Por isso que ele fala: eu sou o filho do homem. Eu e você, como que nós entramos aqui no planeta? Como nós nos tornamos humanos? Sendo gerados e nascendo de uma mulher. Entramos legalmente, somos humanos. Jesus também, ele é todo homem e todo Deus. Ele legalmente entra aqui pela porta do céu, que é a Virgem Maria. Ele passa pela Virgem Maria para chegar aqui. Não é lindo isso, né? Então ela que era a criatura criada por Deus para tudo isso. Por isso que ela é virgem antes, durante e após o parto. Por isso que ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, né? Todo Deus e todo homem. Então, esses ricos ensinamentos de por que porta do paraíso, por que ele diz isso, ela é a porta do paraíso? Porque veja bem, o pecado fechou o paraíso para nós, não é? Deus até colocou os anjos lá guardando o paraíso, porque Adão e Eva foram expulsos, toda a raça humana foi expulsa do paraíso, né? Mas a Virgem Maria, ela nos abre de volta as portas do paraíso. O pecado fechou, causou um rompimento, o pecado separou a gente de Deus, nós não podíamos mais ir para o paraíso, ser de Deus, morríamos e estávamos condenados. E lá nas aulas de Cristologia nós estudamos a salvação, vai lá para ver, né? Então nós estávamos perdidos, mas a Virgem Maria, pelo seu sim, ela traz de novo o paraíso a nós. Ela traz de novo a nossa comunhão com Deus, a capacidade de sermos... Traz Jesus que perdoa pecados e nos devolve o paraíso, né? Na sua segunda vinda, o mundo aqui tudo se tornará um paraíso de novo, governado só por Ele. Os corruptos estão sendo chamados à conversão. Os governantes corruptos estão sendo chamados a se arrependerem, a governarem com justiça. Se eles não se arrependem, infelizmente, né, Jesus falou qual é o lugar dos que não são de Deus, né? E não é Deus não manda ninguém para o inferno, a pessoa que escolhe. Eu escolhi o paraíso, você escolheu o paraíso. Então a Virgem Maria, que é porta do paraíso, fez a sua parte, faz até hoje, né? E Jesus também faz a parte dele até hoje. É só sermos dele, só querermos a ele. Então, esse canto do Magnífica tem que ser cantado por mim e por você também, porque em nós o Senhor quer operar grandes coisas maravilhosas, né? A salvação da nossa alma, a ressurreição dos nossos corpos, viver a vida eterna num paraíso com Deus. Amém? Então veja isso, a grandeza da Virgem Maria. Ela nos trouxe de volta o paraíso perdido pelo seu sim, pela sua entrega. Amém? Então eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, essa palavra traga esperança a você, né? Deus não nos abandonou. Este ano, como eu estava em reunião de oração com alguns irmãos, aqui nessa mesma sala, né? Minha casa é muito simples, né? Mas como eu morei uma época em Recife, eu gosto de enfeitar a casa, eu gosto de comemorar o Natal, né? Então aqui também os irmãos gostam muito de vir, né? Pra gente orar junto. Então, estávamos em oração, né? E aí o meu irmão Ivan
o Bevenuto, a sua esposa Giovana aqui, né? Junto com o Frederico, o Dr. Frederico, sua esposa, a gente estava aqui em oração. E aí o que aconteceu? Nós começamos a falar que ano difícil, tal. Foi difícil, mas foi um ano de vitória, gente. Olha, eu e na minha família, nós passamos tanto problema esse ano. É como eu já falei no outro vídeo para vocês. Eu fiquei doente, meus pais mega acamados, minha mãe muito doente, né? Até quando demos o testemunho dos anjos, que a minha irmã deu, aquela dia minha mãe estava muito mal, né? Mas assim, e o meu comércio fechado, eu falei, meu Deus, eu preciso ajudar os pobres. A minha maior preocupação também era ajudar os pobres, porque a gente não parou de ajudar os pobres. Em toda essa pandemia, continuamos. E eu falei, gente, em meio a tanto sofrimento, foi um ano de vitória. O Senhor nos deu graça e glória. Olha nós aqui inteiros, né? As dificuldades continuaram e continuam, mas nós estamos cheios do Espírito Santo. Por isso o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. Um ano de vitória, um ano que a graça do Senhor está conosco. Amém? Então agradeçamos muito a Deus. Já passei do horário, né? Mas eu oro realmente para que você levante a sua cabeça e dê graças a Deus. Mesmo que você tenha perdido alguém da sua família para alguma enfermidade, para alguma coisa, sabe? Essa pessoa está com Deus e a ressurreição vai nos reunir de novo e a morte será destruída e nós viveremos num paraíso, meu irmão, minha irmã. Tá bom? Não se esqueça das palavras, as promessas do Senhor, elas se cumprem. Amém? Vamos orar para encerrar? Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o teu nome. Obrigado porque o Senhor neste dia fala conosco. O Senhor neste dia nos dá a revelação da tua palavra. Obrigado, Senhor, que essa palavra caia no nosso coração e frutifique, Senhor, e nos torne pessoas felizes e nos torne pessoas melhores a cada dia. Senhor Jesus, nós te rendemos todo o nosso agradecimento. Obrigado pela sua primeira vinda. Obrigado porque o Senhor está sempre conosco. Obrigado porque nós te aguardamos, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos. Obrigado, Espírito Santo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito sobre nós. A Ti, ó Deus Altíssimo, todo o nosso louvor. A Ti, ó Deus Altíssimo, todo o nosso amor. Em nome de Jesus. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.